Videobook do livro Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original: Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. A mãe de Cristiane. Naquele domingo, quando vi manchas de sangue no banheiro e vi o braço de Cristiane, a verdade me saltou aos olhos. Foi um duro golpe. Cristiane me fez constatar a falência dessa educação da qual eu tanto me orgulhava. Naquele dia compreendi que tinha feito tudo errado. Uma ideia fixa me orientava: não repetir os erros que meu pai cometera ao nos educar. Quando Cristiane começou a frequentar o Sound, não gostei nada. Sua amiga Cassie e outras meninas do centro de jovens iam ao Sound. Por que não deixá-la ir também? Pensava em todos esses pequenos prazeres que, graças ao meu pai, não pude ter quando era jovem. Continuei a ser tolerante quando Cristiane me apresentou seu amigo Detlef. Ela o havia conhecido no Sound. Ele me deu muito boa impressão, boas maneiras, aberto e simpático. Um bom menino. Achei perfeitamente normal que Cristiane se enamorasse dele. Pensava, é a idade do primeiro amor, e o importante é que seja um bom menino. Percebia que ele gostava verdadeiramente da minha filhinha. Se naquela época alguém me houvesse dito que os dois se pecavam, eu o chamaria de louco. Não percebi nada de especial além dos sentimentos de Cristiane por Detlef. Antes, Cristiane era rebelde e indisciplinada, e agora parecia mais calma e equilibrada. Parece que mesmo na escola as coisas iam melhor. Depois das aulas nos telefonávamos e ela me dizia o que pretendia fazer: ir à casa de uma amiga, esperar Detlef na saída do seu trabalho. Nada que parecesse irrepreensível. Durante a semana, ela geralmente voltava para jantar. Se fosse chegar atrasada, me telefonava. Às vezes saía à noite para ir ao centro de jovens ou encontrar-se com amigos, ao menos era isso que me contava. Recomeçou a me ajudar nos afazeres domésticos, e eu, em recompensa, dava-lhe uns presentinhos, um disco, um marco a mais na mesada. Meu companheiro Klaus não concordava comigo, pois achava que eu deveria pensar em mim de vez em quando, em vez de me deixar explorar. Em certo sentido talvez Klaus tivesse razão, mas eu me sentia obrigada a fazer alguma coisa de especial por Cristiane, de indenizá-la por alguma coisa. Na época eu não conseguia ver claro qual a razão disso. Meu companheiro achava que eu estava errada em autorizar Cristiane a passar as noites na casa de amigas. Na verdade, Klaus não acreditava em Cristiane quando ela dizia que ia dormir na casa de uma amiga. Vigiá-la. Não era meu gênero. Meu pai me espionou a vida toda e nunca encontrou nada por que pudesse me repreender. Um dia Cristiane me contou que tinha dormido com Detlef. Mamãe, você não faz ideia como ele foi gentil comigo. Então compreendi, ao menos pensava, a razão pela qual queria dormir nos sábados à noite na casa de uma amiga. Aconteceu, e não me parecia uma coisa tão terrível. Deixei que ela fosse dormir na casa de Detlef 2 ou 3 vezes. Como poderia impedi-los de dormir juntos? Aliás, os psicólogos dizem nos jornais, na televisão, que os jovens de hoje são suficientemente maduros e que é preciso não reprimir a sua sexualidade. É também a minha opinião. Cristiane, pelo menos, tinha uma ligação estável. Isso me tranquilizava. Via tantas jovens da vizinhança trocar de parceiros como se troca de camisa. Para ser sincera, às vezes me sentia um pouco perturbada, principalmente por causa dos amigos que ela arrumou no Sound. Ela me havia dito que alguns deles se drogavam. Nunca me falou de heroína e alucinógenos. Ela me contou coisas horríveis. Disse-me, em tom confidencial, que Babsi era uma toxicômana.
pela maneira como ela me contava as coisas, com um ar de quem acha tudo isso asqueroso. Nunca imaginei que ela também se drogava. Quando lhe perguntava, por que você anda com essas pessoas? Cristiane me respondia, mamãe, me dá uma pena. Ninguém quer saber deles. Eles têm necessidade de que os ajudemos e ficam tão felizes quando alguém conversa com eles. Cristiane sempre teve bom coração. Hoje sei que ela falava de si mesma. Uma noite, durante a semana, ela voltou muito tarde, mais ou menos 11 horas, e me disse, mamãe, não fique zangada, por favor. Fui a um centro de recuperação para jovens drogados com os amigos. São lugares onde a gente fala com os drogados e tenta tirá-los dessa. Acrescentou, com um sorrisinho engraçado, ora, digo isso por dizer, eu não tenho problemas. Perguntei, e Detlef? Ela disse, nada disso. Era só o que faltava. Isto foi no fim de 1976. A partir dessa data tive suspeitas, mas afastei-as todas. E não quis ouvir meu companheiro. Ele apostava qualquer coisa como Cristiane se drogava. Eu não queria ouvir nada. Não é tão fácil reconhecer nosso fracasso como mãe. Que tudo o que fizemos não serviu para nada. E teimava, não, a minha filha, não. Tentava pelo menos controlá-la nesta cidade? Mesmo que eu fosse uma perita na arte de perceber dissimulação, nunca a imaginaria na estação Zou. Ficava contente quando ela me chamava lá pelas 9 horas para dizer, não se inquiete, mamãe, chego imediatamente. E eu, pura e simplesmente, não saía mais. Às vezes ela me obedecia. Cheguei a ouvi-la quando dizia aos seus amigos pelo interfone, quase com orgulho, hoje não saio porque não tenho autorização. Parecia que não estava aborrecida. É curiosa esta contradição. Se, por um lado, ela era indisciplinada, insolente como ninguém e não havia meio de se falar com ela, por outro, quando se delimitavam linhas claras de conduta, ela parecia querer respeitar. Mas já era muito tarde. A hora da verdade chegou num domingo nos fins de janeiro de 1977. Foi terrível. Queria ir ao banheiro, a porta estava trancada, coisa não habitual em nossa casa. Cristiane, lá dentro, não queria abri-la. Naquele momento tomei consciência de que até então eu não queria mesmo era saber da verdade. Se não, teria compreendido imediatamente o que se passava no banheiro. Eu batia na porta, mas Cristiane não abria. Comecei a ficar com raiva. Pedi que abrisse e comecei a gritar. Finalmente ela abriu e saiu correndo. Vi uma colher chamuscada na banheira, manchas de sangue na parede. Era a prova, a confirmação. Como nas descrições de jornais. Meu companheiro disse simplesmente, você acredita agora? Fui atrás dela até o quarto. Disse-lhe, Cristiane, o que fez? Estava completamente arrasada, meu corpo todinho tremia. Não sabia se iria começar a chorar ou a gritar. Antes de fazer qualquer coisa, era preciso falar com ela. Chorando muito, não olhava para mim. Perguntei, você se picou com heroína? Não houve resposta. Seus soluços a impediam de falar. Estiquei seu braço à força e vi as marcas. Sobre os 2 braços. Não era muito impressionante, pois a pele não estava azulada. Somente 2 ou 3 picadas, contando com a última, quase insignificante, um ponto avermelhado. Ela confessou, entre lágrimas. Aí pensei, vou morrer. Acho que tinha vontade de morrer. Estava tão desesperada que era incapaz de pensar. Que fazer? Não tinha a menor ideia. E agora, que fazemos? Perguntei a Cristiane. Eu estava totalmente desamparada.
Então era esse o choque que queria evitar e sempre adiei. É preciso dizer que não soubera reconhecer os sintomas. Cristiane não parecia cansada, a maior parte do tempo estava alegre e cheia de vida. A única coisa que tinha percebido nas semanas precedentes é que, às vezes, quando chegava tarde, ia direto para o seu quarto. Eu atribuía esse gesto ao seu sentimento de culpa pelo fato de chegar tarde. Quando consegui me acalmar um pouco, pensamos no que poderíamos fazer. Cristiane me confessou que Detlef também se drogava. Era preciso que eles se desintoxicassem juntos, pois caso contrário um reconduziria o outro. Isso eu compreendia. Decidimos começar imediatamente a supressão da droga, em casa. Cristiane parecia não querer me esconder nada. Disse-me que Detlef ganhava dinheiro para comprar heroína se prostituindo com homossexuais. Que horror! Eu estava estarrecida. Ela não me disse o que fazia. Não tive nenhuma suspeita, ela amava Detlef, não é? Ele ganhava sempre o suficiente para comprar droga, dizia Cristiane. Minha filha não se cansava de dizer, creia-me, mamãe, quero deixar este negócio, eu lhe asseguro. Naquela noite fomos procurar Detlef. Pela primeira vez, tomei consciência dessas criaturas descontroladas, miseráveis, que perambulam pela estação Zou. Cristiane me disse, não quero terminar assim. Olhe esses caras, estão com a saúde arruinada. Ela estava relativamente em bom estado. Senti um pouco mais de segurança. Não encontramos Detlef. Fomos à casa de seu pai. Ele já sabia de tudo sobre Detlef, mas não sabia que Cristiane também se drogava. Por que não me disse? Protestei. Respondeu-me que tivera vergonha. Ele parecia aliviado. Queria dar uma ajuda financeira. Até então ele não havia encontrado ninguém que ajudasse seu filho. Eu deveria parecer-lhe um anjo enviado do céu. Sentia-me uma mulher forte. Se soubesse o que me esperava. No dia seguinte parti à caça de conselhos. Primeira etapa, serviço de ajuda à criança. Disse, minha filha de 14 anos se droga com heroína. Que devo fazer? Eles não sabiam. Coloque-a numa instituição. Nada disso, pois ela terá a impressão de ser rejeitada. Eles não estavam capacitados a me dar um endereço, e era preciso procurar um. Além do mais, isso levaria algum tempo, e as vagas em um bom centro para crianças inadaptadas são raras. Respondi, não é nada disso. Ela não é inadaptada, ela é toxicômana. Olharam-me e sacudiram os ombros. Finalmente me aconselharam a levar Cristiane a um orientador pedagógico. Quando o propus a Cristiane, ela apenas disse, que besteira. Eles estão completamente por fora. Tenho necessidade de uma terapia. Neste campo, os diferentes serviços não tinham nada a me propor. Circulei pelo Centro de Informação sobre Drogas, Universidade Técnica, Associação Caritas e outras entidades. Eu não sabia por onde começar a enfrentar o problema. A supressão da droga em casa é muito arriscada, disseram-me. E que uma desintoxicação sem terapia não iria muito longe, mas, considerando a idade de Cristiane, eu poderia tentar. De qualquer forma, não havia vaga para uma terapia antes de um trimestre. Deram-me também alguns conselhos dietéticos para ajudá-la a enfrentar a carência. Isso foi bom. Criei esperanças. Ao fim de 8 dias, estava segura de que eles tinham superado a crise, graças a Deus. Cristiane recomeçou a ir regularmente à escola. Logo retomou sua vidinha. Ela sempre me dizia onde estava, e quando me telefonava às 8 horas da noite me explicava, mamãe, fui a esse ou aquele café. Encontrei Pierre ou Paul, chego já. Agora tomava minhas precauções. Controlava seu braço,
e não voltei a encontrar novos traços de picada. Não deixava que ela dormisse nos fins de semana na casa de Detlef. Por outro lado, queria demonstrar minha confiança nela. Deixava que ela voltasse mais tarde nos sábados à noite. Estava atenta, mas não sabia o que fazer, que atitude tomar. E quebrava a cabeça. A ideia de voltar a ser dependente da heroína me apavorava. Quando Detlef estava drogado e eu não, a corrente não se ligava e éramos como dois estranhos. Foi por isso que, quando Detlef voltou a me dar heroína, aceitei. Com a seringa na mão fazíamos promessas mútuas de nunca mais voltarmos a ser dependentes. Convencemo-nos de que nunca havíamos sido e que éramos perfeitamente capazes de parar da noite para o dia, ao mesmo tempo em que, na realidade, começávamos a nos preocupar ansiosamente com a nossa provisão de droga da manhã seguinte. Recomeçou toda a porcaria, de A a Z. Só que não estávamos conscientes de estar novamente enterrados a tal ponto. Pensávamos que ainda detínhamos o controle da situação. Durante algum tempo Detlef trabalhou para nós dois. É claro que isso não durou muito tempo, e eu precisei voltar às ruas. No início tive uma sorte imensa e trabalhei somente com habitués, o que me pareceu menos nojento. Quando percebemos que eu seria obrigada a voltar à prostituição, Detlef me levou à casa de Jürgen, um homem bastante conhecido no mundo dos negócios de Berlim. Ele era cheio da nota e almoçava com deputados. Já tinha passado dos 30, mas mantinha um ar jovem. Utilizava o mesmo vocabulário que os jovens e compreendia seus problemas. Ele não tinha uma vida como a dos outros executivos. Na primeira vez em que fui à casa de Jürgen, vi uma dezena de jovens ao redor de uma imensa mesa de madeira, iluminada por velas em candelabros de prata e cheia de garrafas de vinho de excelente qualidade. A conversa girava em torno de generalidades e era muito descontraída. Percebi que os caras e as minas sentadas à mesa tinham muita classe. Jürgen parecia ser o líder, e pensei comigo que ele devia ter, realmente, grana. Primeiramente me impressionou ver aquele apartamento suntuoso onde cada coisa devia ter custado muita grana. Em seguida, achei formidável que com tudo isso aquele cara tivesse permanecido tão humano, tão descontraído. Fomos recebidos como amigos, apesar de sermos os únicos viciados. Conversamos um pouco, aí um casal perguntou se podia ir tomar banho. Jürgen falou, é claro. Os chuveiros são feitos para isso. Os chuveiros ficavam ao lado da sala de estar. E eles se foram. Alguns rapazes e algumas meninas os seguiram. Logo depois eles voltaram, nus, pedindo toalhas. Pensei, que turma legal. Parece que todos se entendem. Detlef e eu, no futuro, teremos um apartamento tão luxuoso quanto o dele, e poderemos convidar amigos legais. Em seguida, muitas pessoas passeavam nuas ou com uma toalha amarrada na cintura. E começaram a trepar. Um casal foi para o quarto onde havia uma cama imensa. Um grande corredor ligava a sala ao quarto, e podíamos ver o que se passava. O casal fazia amor e outras pessoas foram juntar-se a eles naquela imensa cama. Os caras trepavam com meninas, alguns caras trepavam com outros caras. Alguns trepavam na mesa. Compreendi, era uma bacanal. Eles queriam que nós participássemos, Detlef e eu, mas isso não me atraía, não queria que qualquer um trepasse comigo. O que eles faziam não me desagradava. Cheguei até a me excitar ao vê-los se divertirem assim. Era justamente por isso que queria estar a sós com Detlef. Detlef e eu fomos para um quarto. Acariciamo-nos e acabamos tirando a roupa. De repente, Jürgen chegou para nos observar. Isso não me impressionava, como tudo o que se passava no apartamento. Além disso, afinal de contas, era ele que nos pagava. A única coisa que esperava era que ele não nos tocasse.
Ele se contentava em nos olhar e se masturbar, enquanto fazíamos amor. Um pouco mais tarde paramos, pois precisava voltar para casa. Jürgen deixou discretamente uma nota de 100 marcos na mão de Detlef. Jürgen tornou-se nosso cliente habitual. Ele era bissexual. A maior parte do tempo íamos à casa dele juntos. Eu me ocupava da parte de cima e Detlef, da parte de baixo. Ele nos dava sempre 100 marcos. Às vezes um de nós ia sozinho. Por 60 marcos. É claro que Jürgen era um cliente quase tão terrível quanto os outros. Mas era o único cliente pelo qual sentia qualquer coisa que se assemelhava à amizade. De qualquer forma, eu o respeitava. Gostava muito de conversar com ele porque sempre tinha boas ideias e conseguia enxergar muitas coisas. Ele sabia fazê-lo, ele se sentia bem naquela sociedade. Admirava, sobremaneira, a sua facilidade em administrar o dinheiro. Talvez fosse isso o que mais me interessava nele, quando me contava como aplicava o seu dinheiro e quase sempre dava lucro. Ao mesmo tempo era muito generoso. Não pagava diretamente aos outros por participarem da bacanal, mas viu um dia um cara pedir muitos milhares de marcos para comprar um Maurice. Jürgen fez o cheque e deu-lhe, falando: "Eis aqui o teu Mini Cooper." Era o único cliente a quem ia visitar somente por visitar, sem que eu ou ele pedíssemos alguma coisa. Às vezes, passava a noite na casa dele assistindo à televisão, e com isso acreditava que o mundo não era assim tão sem graça. Detlef e eu, nesse meio tempo, também já retornáramos, com toda a força, ao mundo do vício. Os chipinhos comuns já não mais nos interessavam. Quando não podia ir à estação Zoo do metrô, andava, sem rumo, pela estação Kurfürstendamm. Naquela caminhada encontrávamos centenas de viciados. E era ali que negociávamos. Em pouco tempo os clientes vidrados em viciados também começaram a circular por ali. Eu andava de turma em turma, batendo papo com todos os colegas. Sentia-me o máximo quando me encontrava junto deles. Subia e descia como uma estrela entre as estrelas. Via as velhotas carregadas com suas sacolas de compras e observava a maneira como nos olhavam, cheias de medo, horrorizadas pela nossa aparência. E eu pensava com os meus botões: nós, viciados, somos superiores. A vida ali não era fácil, e poderíamos até morrer de uma hora para outra. Também sabíamos que não iríamos viver por muito tempo, mas fora aquela vida que escolhêramos. Eu, em todo caso, gostava dela e queria curti-la até o fim. Pensava em toda a grana que ganhava. Tinha necessidade de 100 marcos por dia, só para a heroína. Com as despesas gerais, meus gastos subiam a 4.000 marcos por mês, e era preciso conseguir essa quantia. 4.000 marcos por mês era o salário de um diretor de empresa. Conseguia ganhar isso com 14 anos. É claro que me prostituía, e era um trabalho imundo. Mas, quando estava drogada, não era tão terrível assim. E no fundo engabelava os clientes. Em todo caso, eles não conseguiam tudo pelo dinheiro. Eu sempre ditava as condições. Eu não trepava. Ali havia maiores vedetes que eu. Segundo se conta, alguns tinham necessidade de 4 gramas de heroína por dia. Isso lhes custava entre 500 e 850 marcos por dia. E eles quase conseguiam. Ganhavam mais que um diretor de empresa, e sem serem pegos pela polícia. E com essas vedetes eu transava, encontrava quando queria, na estação Kurfürstendamm do metrô, e conversávamos de igual para igual. Portanto, esses eram os meus sentimentos e os meus pensamentos naqueles meses de fevereiro e março de 1977. Ao menos quando estava drogada. No geral, não ia muito bem, mas também não muito mal. Ainda era capaz de me embalar em um monte de ilusões. Retomar a minha personalidade de viciada e estava completamente integrada.
Eu me achava legal. Não tinha medo de nada. Antes tinha medo de tudo. Tinha medo de meu pai, do companheiro de minha mãe, dessa merda de escola e dos professores, dos zeladores, dos guardas de trânsito e dos controladores do metrô. Agora me sentia invulnerável. Mesmo os policiais civis que andavam pelo metrô me deixavam indiferente, pois até então havia escapado a todos. Naquela época, estava também com certo número de viciados que me davam a impressão de ter conservado uma atitude muito legal em relação à heroína, como, por exemplo, Ates e Lufo.